para encerrar esse assunto de integrais, eu vou apresentar hoje para vocês mais algumas aplicações. A gente já viu algumas aplicações de integrais. A gente já viu como calcular volume, como calcular o ponto médio de uma função, na verdade não o ponto médio, o valor médio de uma função. E, obviamente, a aplicação que motivou toda a definição de integrais, a gente viu como calcular a área de regiões planas, delimitadas pelo gráfico de funções. Então, ao longo do curso, a gente trabalhou com essas aplicações. Hoje, de uma maneira bem mais rápida, eu vou tentar apresentar duas outras aplicações de integrais. A gente vai hoje medir o comprimento de arco de algumas curvas, ou seja, a gente tem uma curva, a gente vai medir o tamanho dessa curva, tamanho assim, entre aspas. E a gente vai calcular a área, mas não de regiões planas, de superfícies no espaço R3. Mais precisamente, a gente vai calcular a área de superfícies de revolução, que são superfícies que a gente obtém quando rotacionamos uma curva em torno de um eixo. Beleza? Essas aplicações, bem, eu estou dando algumas aqui no curso, mas existem muitas outras. Se vocês se vocês olham no nosso livro, por exemplo, lá tem algumas aplicações na engenharia, na física, para calcular, por exemplo, centro de massa, estatística. Então, acho que em todos os campos onde vocês trabalham, existem aplicações próprias de integral em cada um deles. Eu vou citar algumas que eu imagino que sejam mais gerais, beleza? Então, hoje, nessa aula de hoje, a gente vai começar falando sobre o comprimento de um arco. Comprimento de arco. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a seguinte, é tentar responder a seguinte pergunta. Como podemos medir o comprimento de uma curva? Bem, uma maneira prática de fazer isso a gente pode pôr um barbante sobre a curva e medir o comprimento desse barbante. Estica o barbante e mede o comprimento dele. Então, podemos colocar um barbante. Um barbante sobre a curva. Posteriormente, esticar o barbante e medir ele. Por quê? Porque a gente sabe medir segmentos de reta, tamanho de segmentos de reta. Então, se a gente pegou um barbante e esticou, a gente sabe medir ele. Porém, essa maneira, ela é algo completamente impreciso. Realizar a medição. Porém, precisamos de um método mais preciso. Porém, precisamos de um método mais preciso. Como que a gente vai fazer isso? A ideia é muito simples e ela vem desde o começo do curso, ela está acompanhando a gente. Se a gente quer medir o comprimento de uma curva, a gente vai aproximar essa curva por objetos que a gente sabe medir o comprimento. Quais objetos são esses? Bem, a gente sabe medir o comprimento de segmentos de reta. Então, a gente aproxima a nossa curva por segmentos de reta, faz a medição desses segmentos e a gente vai obter um comprimento aproximado para a nossa curva. A ideia depois aproximar, fazer uma aproximação cada vez melhor
para a nossa curva em questão, tá bom? Então, hoje, nessa aula, a gente vai considerar uma curva definida pelo gráfico de uma função. Então, seja C a curva definida por y igual a f de x com f contínua, e o nosso x variando entre A e B. Tá bom? Então, a gente tem uma curva entre A, uma curva, que é o gráfico de uma função, e a gente está considerando essa curva de x igual a A até x igual a B. Beleza? A gente está nesse cenário aqui. A nossa curva, em azul, é o gráfico de uma função, indo de x igual a A até x igual a B. Para calcular o valor aproximado, do comprimento de C, o que a gente faz? Bem, a ideia aqui é igual a gente fez no cálculo de áreas ou de volumes. A gente vai dividir esse intervalo aqui, o intervalo AB, em N subintervalos de mesmo comprimento. Então, aqui a ideia é, igual nos casos que a gente já viu no curso, vamos dividirmos o intervalo AB em N subintervalos de mesmo comprimento Bem, se a gente divide o intervalo AB em N intervalos de mesmo comprimento, então cada um desses intervalos vai ter comprimento igual a ΔX, que é B menos A dividido por N. Tá bom, pessoal? Assim, a gente obtém o seguinte esquema. A gente obtém esse esquema aqui. A gente divide o nosso intervalo. O A vai ser o x0, então x0 é o A. O xn é o B. E no meio deles, a gente tem os outros pontos de divisão. Beleza? Então, sejam xi, x0, x1 até xn, os pontos obtidos nessa divisão. Beleza? A gente vai denote por yi o valor da função no ponto xi. Então, a gente tem uma função f, a gente vai escrever como sendo yi o valor da função f no ponto xi. Então, por exemplo, se a gente tem esse ponto xi aqui, o f de i, o valor fi, vai ser aqui. Então, aqui a gente tem o yi. Beleza? Assim, pessoal, seja PI o ponto XI
YI. Então, para cada XI aqui, a gente vai ter um ponto PI, que possui coordenadas XI, YI. Ou seja, cada um desses pontos PI pertence à curva C. Logo, PI pertence à curva C para todo I, variando de 0 até N. Beleza? Então, agora, a gente utilizou a divisão do intervalo AB para dividir a nossa curva. A ideia agora é a seguinte: a gente vai tomar aqui os segmentos de reta que ligam esses pontos na nossa curva. Então, tome os segmentos de reta que ligam P0, P1 até o PN. Ou seja, pessoal, a gente vai ter algo desse tipo aqui. A gente vai aproximar a nossa curva por segmentozinhos de reta. Tá bom? A ideia agora é, ao invés de calcular o comprimento da curva, a gente calcula o comprimento desses segmentos, soma todos eles e vamos obter uma aproximação para a nossa curva. O único dificuldade, então, a princípio, é calcular o comprimento de cada um desses segmentos. Mas isso não é difícil, você já deve ter visto algo parecido em GA. Então, o segmento que liga os pontos P, I-1 e PI possui comprimento igual a o comprimento do segmento que liga PI-1 até PI, a gente denota ele por módulo de PI-1, PI, e lá da GA, a gente sabe que esse cara é a distância do ponto PI até o ponto PI-1. E a distância de dois pontos é a primeira coordenada de um menos a primeira coordenada do outro, ao quadrado, mais a segunda coordenada de um, menos a segunda coordenada do outro, também ao quadrado. Beleza? Aqui agora, pessoal, a gente tem o seguinte: quem é xi menos xi menos 1? Xi menos xi menos 1 é o tamanho desse intervalinho aqui, da nossa divisão. Mas a gente dividiu o nosso intervalo AB em subintervalos de mesmo comprimento. E qual é o comprimento de cada um deles? É ΔX. Então, esse primeiro carinha que aparece aqui dentro, ele é o ΔX ao quadrado. Beleza? E esse segundo carinha ao quadrado? Bem, esse segundo carinha, o YI, ele é f de xi menos f de xi menos 1 ao quadrado. Então, reescrevendo essa equação, a gente tem esse carinha aqui de baixo. Agora, a gente vai utilizar um teorema importante lá do cálculo 1, que é o teorema do valor médio. Então, se f' é contínua, então, segue do teorema do valor médio
que existe algum xi estrela, existe xi estrela pertencente ao intervalo xi menos 1, xi, tal que o f de xi menos f de xi menos 1 é igual a f' de xi estrela vezes xi menos xi menos 1. Beleza? Isso aqui, pessoal, vem do teorema do valor médio, que vocês devem ter visto lá no curso de cálculo 1. Todo mundo lembra dele? Tudo certo? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, podem interromper, podem perguntar. Como ninguém falou nada, vamos seguindo. Então, pessoal, aqui na expressão que a gente tinha para calcular o comprimento do segmento que liga PI menos 1 até PI, a gente vai substituir esse camarada que está entre parênteses pelo que nos dá o teorema do valor médio. Logo, o comprimento do segmento que liga PI menos 1 até PI vai ser igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais f' de xi estrela ao quadrado vezes xi menos 1 ao quadrado. Só que xi menos xi menos 1, esse cara aqui, ele é o ΔX. Logo, aqui embaixo, a gente tem ΔX ao quadrado. A gente pode pôr ΔX em evidência, tirar ele para fora da raiz, porque ele está ao quadrado, e a gente obtém aqui ΔX vezes a raiz de 1 mais f' de xi estrela ao quadrado. Tá bom? Então, aqui a gente utilizou o teorema do valor médio. Assim, bem, a gente agora sabe calcular o comprimento dos segmentos, então a gente pode aproximar o comprimento da curva. Assim, uma boa aproximação para o comprimento da nossa curva, uma boa aproximação para o comprimento L da curva C é a soma do comprimento de todos os segmentos. Então, o comprimento da curva, que a gente vai representar por L, é aproximadamente igual ao somatório de quem? Do comprimento dos segmentozinhos. Onde o nosso I varia de 1 até N. Beleza? Mas a gente substitui aqui a equação, a forma que a gente achou em cima. Então, a gente vê que o L, ele é aproximadamente igual ao somatório de quem? Da raiz de 1 mais f' de x e estrela ao quadrado vezes ΔX, onde o nosso I varia de 1 até N. Agora, pessoal, obviamente, quanto maior for a nossa divisão, quanto menor for esses subintervalos, melhor vai ser a aproximação. Então, obviamente, quanto maior for o N, melhor será a aproximação.
Então, se a gente aumenta a quantidade, a gente divide mais os intervalos, a gente vai obter pontos mais próximos na curva, então esses pontinhos vão se aproximar ainda mais, e os segmentos vão ficar ainda mais próximos da nossa curva. Um lugar onde a gente pode ver isso é nessa ilustração aqui. Então, um bom exemplo desse fato está aqui. Com 2 pontos, a gente tem uma aproximação que está distante. Conforme a gente vai aumentando a quantidade de pontos, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Portanto, pessoal, a gente tem que L, que é o comprimento da curva, vai ser igual ao limite, quando o n vai para infinito, ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de pontos na nossa partição, do somatório de raiz de 1 mais f' de xi, estrela, ao quadrado, vezes ΔX, onde o i varia de 1 até n. Mas quem é esse limite aqui? Esse limite já é bem conhecido da gente. Ele é exatamente igual, ou melhor, ele é a definição da integral de a até b, porque o nosso intervalo é esse, dessa função aqui, então, da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Daqui para cá, eu usei a definição de integral. Beleza, pessoal? Então, a gente tem o seguinte. Se f' for contínua no intervalo AB, então, o comprimento da curva C dada por y igual a f de x, com a menor ou igual a x, menor ou igual a b, é igual a quem? É igual a L, igual a integral. O comprimento é igual à integral de A até B da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Tá bom, pessoal? Aqui, então, a gente tem um método para calcular precisamente o comprimento de uma curva que é dada pelo gráfico de uma função. Essa condição aqui, pessoal, da f' ser contínua, a gente está utilizando para poder aplicar aqui em cima o teorema do valor médio. Se a f' não for contínua, então a gente não pode utilizar o teorema do valor médio. Beleza? Agora sim a gente pode calcular o comprimento de algumas curvas. E vamos a elas. Professor, Oi, pode perguntar. em que áreas isso é utilizado? Isso é utilizado sempre que você quiser calcular o comprimento de uma curva. Então, suponha que você, sei lá, você é um engenheiro e você tem um engenheiro que quer calcular o comprimento de uma curva, porque você vai fazer essa curva aqui de um certo material e você precisa saber o comprimento, porque você sabe a densidade do material para saber o peso que vai ter essa estrutura. Então, você precisa do comprimento e para você calcular o comprimento, você utiliza essa fórmula. Esse é um exemplo. Ou, se não, você sabe que uma partícula, ela descreve uma certa trajetória. Então, uma partícula, ao longo do tempo, está se movimentando com uma certa trajetória. E você quer saber o quanto essa partícula andou depois de um intervalo de tempo t. Então, você precisa medir o comprimento dessa curva.
Para você medir o comprimento dessa curva, você utiliza essa expressão aqui também, essa fórmula aqui também. São alguns dos exemplos onde a gente pode utilizar esse resultado. Tá bom, Camila? Tá bom, muito obrigada. Beleza? Por nada. Então, vamos para alguns exemplos. Eu não vou dar muitos exemplos, pessoal, porque eu ainda quero falar sobre áreas. Mas, qualquer dúvida, se não tiver ficado claro, vocês podem perguntar que o objetivo é sempre deixar a matéria o mais claro possível. É melhor a gente render pouco, mas o que a gente fizer ficar bem claro, do que fazer muita coisa e, no final, não ficar quase nada entendido. Beleza? Então, a ideia aqui agora é calcule o comprimento do arco de parábola do arco da curva y² igual a x ao cubo entre os pontos 1 e 4, 8. Então, pessoal, aqui a gente tem esse esqueminha aqui. A gente tem a nossa curva, a curva é dada por y² igual a x ao cubo, ela tem esse comportamento, ela vem descendo, faz um biquinho aqui e continua descendo para o outro lado, tá bom? Só que a gente vai medir o comprimento dessa curva entre os pontos 1 e 4, 8, tá bom? A princípio, o que você pode pensar? Bem, professor, aqui a gente está falando de curvas onde y é igual a uma função de x. Aparentemente não é o caso aqui. Beleza, mas a gente pode observar o seguinte. Note que y² igual a x ao cubo implica que, se a gente toma a raiz dos dois lados, que o y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de x ao cubo. Ou seja, o y vai ser igual a mais ou menos x elevado a 3/2. Só que, no nosso exemplo, a curva onde a gente está interessado, ou a parte dessa curva na qual a gente está interessado, ela possui y positivo para todo mundo. Então, nessa regiãozinha em vermelho, que é onde a gente vai calcular o comprimento, o y ele é sempre positivo. Então, temos y não igual a mais ou menos, mas y igual a mais x elevado a 3/2, porque y ele é positivo. Ou seja, a gente está trabalhando com a função f de x igual a x elevado a 3/2. Tá bom? O que a gente precisa? Bem, para calcular o comprimento, a gente precisa que a f' seja contínua e, sendo contínua, a gente utiliza ela aqui na fórmula. Então, se a gente precisa da f', vamos calcular ela. Assim, a f' de x vai ser a derivada dessa função, mas se a gente está derivando dessa função, a gente tem 3/2 de x elevado a meio, ou seja, 3/2 de raiz de x. Notem que raiz de x é uma função contínua, logo a f' é contínua, e a gente pode aplicar essa fórmula. Só falta a gente obter o a e o b. Mas nesse caso é muito simples, por quê? Porque a gente está calculando o segmento dos pontos 1, 1 até o ponto 4, 8. Nesse ponto aqui, a gente tem x igual a 1, é a primeira coordenada. Nesse ponto, a gente tem x igual a 4, que é a primeira coordenada dele aqui.
Então, logo, como A igual a 1 e B igual a 4, segue que o comprimento dessa curva vai ser igual à integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Beleza? E como que a gente já tem a f', então a gente substitui ela aqui. Então, o comprimento vai ser igual à integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. F' é 3 meios de raiz de x. Então, aqui a gente tem 9 quartos de x dx. A gente só precisa, então, calcular essa integral. Mas para calcular essa integral, a gente faz uma substituição, fazendo u igual a 1 mais 9 quartos de x, temos que o du vai ser igual a, então, a derivada de u com relação a x é igual a derivada de u aqui, dá 9 quartos, logo, a gente tem que o dx vai ser igual a 4 nonos de du. Além disso, quando o x é igual a 1, a gente tem, se x é 1, então o nosso u vai ser 1 mais 9 quartos. Ou seja, o nosso 1 vai ser 13 quartos. E quando x igual a 4, temos, quem vai ser o u? O u vai ser igual a 1 mais 9 quartos vezes 4. 9 quartos vezes 4 é 9, mais 1 dá 10. Então, nesse caso, o u vai ser 10. Portanto, fazendo essa substituição, pessoal, a gente vê que o L é a integral de 1 até 4 da raiz de 1 mais 9 quartos de x dx. Agora, a gente faz a substituição. Então, a gente tem a integral. O que está aqui dentro da raiz é u. Então, a gente tem aqui raiz de u. O dx, ele é igual a 4 nonos de du. Então, aqui a gente tem 4 nonos de du. E a nossa integral, que antes ia de 1 a 4, quando a gente estava trabalhando com x, agora que a gente está trabalhando com u, ela vai de 13 quartos até 10. Então, a nossa integral agora, ela vem de 13 quartos até 10. Bem, resolver essa integral não é difícil. A gente tira o 4 nonos, passa ele para fora. Integral de raiz de u vai ser igual... Opa, esse cara é 2/3 de u elevado a 3 meios. Aqui a gente tem u elevado a meio, a integral dele, a gente soma 1 no expoente, então o expoente que era meio passa a ser 3 meios, e esse novo expoente a gente passa dividindo. Dividir por 3 meios é igual a multiplicar por 2/3. O nosso u aqui varia de 13 quartos até 10. Beleza? Fazendo a substituição, bem, 4 vezes 2, 8,
9 com 3, 27. U, 3 meios de U a décima. Então, o que a gente tem? Na verdade, 10 elevado a 3 meios, menos 13, 13 quartos elevado a 3 meios. Ok, pessoal? Simplificando essa rapaziada aqui, a gente vai ter 1 sobre 27 vezes 80 raiz de 10 menos 13 raiz de 13. Então, o comprimento dessa curvazinha aqui em vermelho, ela vai ser igual a 1/27 vezes 80 raiz de 10 menos 13 raiz de 13. Tá bom? Então, basta aplicar a fórmula observando que a f' deve ser uma função contínua. Um outro caso que pode surgir, pessoal, então, um outro caso ocorre quando a curva C é dada por x igual a g de y, com y variando entre C e D. Então, bem, a gente trabalhou aqui com y igual a f de x. Se y igual a f de x, a gente tem essa fórmulazinha aqui. Porém, em alguns casos, a nossa curva pode ter essa outra cara aqui. Em vez de y ser f de x, a gente tem x igual a g de y. Neste caso, bem, a gente prossegue da mesma maneira. De caso, se g' for contínua, temos que o comprimento da nossa curva vai ser igual à integral de C até D da raiz de 1 mais g' de y ao quadrado dy. Ou seja, se na nossa curva o x depende do y, então a gente vai ter uma integral com relação a y, e aqui na raiz, em vez de usar a f' de x, a gente vai estar utilizando o g' de y. Os nossos limites de integração são, na verdade, os nossos limites de integração é o intervalo onde o y está variando. Nesse caso aqui, ele está variando no intervalo. Vamos tentar fazer um exemplo aqui para ver se isso pode ficar um pouco mais claro. Então, exemplo. Calcule o comprimento da curva C dada por y igual a x ao quadrado, ou melhor, x igual a y ao quadrado. A gente vai utilizar, vou fazer um exemplo desse outro caso, entre os pontos 0, 0 e 1, 1. Beleza, pessoal? Então, aqui, vamos desenhar essa curva. A gente tem aqui o nosso eixo Y, aqui o nosso eixo X. A curva é y igual a x ao quadrado, ou melhor, x igual a y ao quadrado, desculpa.
Então, essa curva, ela possui um comportamento assim. A gente vai estar calculando ela entre o comprimento entre os pontos 0, 0 e 1, 1. Então, a gente vai estar calculando o comprimento dessa curva entre esses dois pontos aqui. Beleza? Como a gente faz isso? Bem, neste caso, a nossa g de y, ela é y² e a g' de y é 2y. 2y é uma função contínua, então a gente pode utilizar a fórmula e a gente tem que o comprimento vai ser igual à integral da raiz de 1 mais g'², só que o g' é 2y, então mais 4y² dy, variando de onde até onde? Bem, nessa nossa curva, pessoal, onde a gente está interessado, o y varia de 0 até 1. Logo, a nossa integral vai de 0 até 1. Aqui, pessoal, eu vou passar esse 4 para fora, então vou colocar ele em evidência aqui dentro. Eu tenho integral de 0 até 1 da raiz de 4 vezes 1/4 mais y² dy. Então, agora esse 4 sai para fora da raiz de 4 é 2, e eu já tiro 2 até para fora da nossa integral. Então, aqui a gente tem 2 vezes a integral de 0 até 1 da raiz de 1/4 mais y² dy. Aqui agora, pessoal, a gente vai utilizar uma substituição trigonométrica. Então, como vocês devem lembrar de uma das aulas anteriores, aqui a gente tem um a². Aqui a gente tem um a² mais um y². Ela é uma integral do terceiro tipo daquela tabela de substituições trigonométricas. Então, a gente toma y igual a meia tangente de θ. Por que meio? Porque o a aqui é a² é 1/4, logo a é meio. Beleza? Então aqui a² é 1/4, a é meio. A gente toma essa substituição trigonométrica. Assim, o que a gente obtém? Bem, se eu derivo essa expressão aqui, eu vejo que o meu dy vai ser igual a meia secante ao quadrado de θ dθ. E então, se a gente volta aqui em cima, a gente vai ter que L é igual a 2 vezes a integral de quem? De y variando de 0 até 1 da raiz de 1/4 mais meia tangente de θ ao quadrado, ou seja, 1/4 de tangente ao quadrado de θ, vezes o dy, mais o dy, nesse caso, é meio secante ao quadrado de θ dθ. Então, aqui, meia secante ao quadrado de θ dθ. Beleza? Travou? Não travou não, pessoal. Estou só conferindo as contas aqui. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Esse camarada que está aqui dentro, a gente utiliza uma daquelas propriedades. Primeiro, esse meio que está aqui, sai para fora, então já corta. Então, eu corto esse meio com esse carinha aqui. E a gente vai ter a integral com y variando de 0 até 1. Bem, da raiz
de quem é 1/4 mais 1/4 de tangente ao quadrado. Aqui a gente vai utilizar o seguinte, secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1. Logo, se a gente multiplica tudo por 1/4, a gente vê que 1/4 de secante ao quadrado de θ é igual a 1/4 mais 1/4 de tangente ao quadrado de θ. Logo, esse camarada que está aqui dentro da raiz, ele é 1/4 de secante ao quadrado de θ. Então, aqui, 1/4 de secante ao quadrado de θ. Vezes a secante ao quadrado de θ, que já estava aqui em cima, de θ. Beleza? Então, daqui para cá, eu utilizei essa nossa propriedade trigonométrica. Então, a raiz de 1/4 de secante ao quadrado é meia secante de θ. Então, aqui, a gente vai ser igual a integral com y variando de 1 até 0, de quem? De meia secante de θ, mas a gente tem uma secante daqui, uma secante ao quadrado dali, então aqui a gente tem secante ao cubo de θ de θ. A gente tira esse meio para fora, então aqui agora meio a integral com y variando de 0 até 1 de secante ao cubo de θ de θ. Tá bom? Na aula onde a gente calculou integrais trigonométricas, a gente fez esse exemplo lá. A gente já calculou a integral da secante ao cubo de θ, se eu não me engano, na aula 8 ou 7. Acho que é a aula 7. Professor, eu estou com uma dúvida. Pode perguntar. Bem no começo da conta, quando a gente colocava que L é igual à integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais, de 1/4 mais y ao quadrado. Não dá para gente tirar da raiz já daí, não? A raiz aqui? Não. Porque isso aqui não é um produto notável, né, Igor? Então, a raiz desse cara não é ninguém que a gente consiga fatorar. A gente poderia, se fosse, por exemplo, y ao quadrado mais y mais 1/4. Aí a gente poderia, porque esse cara seria igual a y mais meio ao quadrado. Mas essa expressão aqui, a gente não consegue escrever ela como sendo o quadrado de alguém. Tá. Entendeu? A gente não poderia fazer aqui, por exemplo, o que é muito tentador, mas a gente não pode falar que a raiz de 1/4 mais y ao quadrado é igual à raiz de 1/4, que é meio, mais a raiz de y ao quadrado, que é y. Então, esse cara aqui não é verdade. É tentador, facilitaria muito a nossa vida, mas isso não é verdade. Tá. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Até o momento? Tudo certo? Então, vamos continuando. Bem, essa integral aqui, a gente já calculou ela em uma aula anterior, e a integral de secante ao cubo, ela é meio vezes secante de θ, tangente de θ, mais o ln do módulo de secante de θ, vezes tangente de θ, e esse camarada aqui, com o nosso y variando de 0
até 1. Só que, para a gente fazer a substituição aqui agora, pessoal, a gente precisa voltar para a variável y. E a gente está trabalhando com a variável θ. Como a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente viu na aula sobre substituições trigonométricas. A gente tem que tangente de θ é y sobre meio. Então, na verdade, temos que y é igual a meia tangente de θ. Logo, tangente de θ é igual a y dividido por meio. Só que tangente de θ é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, se a gente faz aqui um triângulozinho retângulo, a gente vai ter o seguinte. Se a gente faz um triângulo retângulo aqui, com o nosso ângulo θ aqui, a gente já sabe que tangente de θ é y sobre meio, então o cateto oposto tem que ser y, o cateto adjacente tem que ser meio, e a nossa hipotenusa segue do teorema de Pitágoras, que ela é igual a raiz de 1/4 mais y ao quadrado. Logo, bem, a gente precisa calcular a tangente de θ e a secante de θ. A tangente de θ a gente já sabe. Resta calcular a secante de θ. Secante de θ é hipotenusa dividido por cateto adjacente. Ou seja, a nossa hipotenusa é a raiz de 1/4 mais y ao quadrado, e o nosso cateto adjacente é meio, então aqui a gente divide essa raiz por meio. Assim, a gente sabe quem é a tangente de θ e quem é a secante de θ. Então, logo, tangente de θ é igual a 2y, porque y dividido por meio é 2y. A secante de θ vai ser igual a 2 vezes essa raiz, novamente, porque a gente está dividindo por meio. Então, aqui a gente tem 1/4 mais y ao quadrado. E, se a gente volta lá no cálculo que a gente tinha, o L, ele era igual a essa expressão aqui. Então, L é igual a todo esse camaradinho aqui. Ele é igual a esse camarada. Aqui agora a gente vem substituindo e simplificando. Então, meio vezes meio dá 1/4. E aqui dentro, quem é a secante de θ? A secante de θ é 2 vezes esse cara. Então, aqui, 2 raízes de 1/4 mais y quadrado vezes a tangente. Quem é a tangente? Bem, a tangente de θ é 2y. Então, vezes 2y mais o ln do módulo de secante de θ, que é esse cara aqui, vezes tangente. Então, aqui, para simplificar, eu vou colocar 4y vezes a raiz de 1/4 mais y quadrado. E esse aqui é a nossa função. Aqui, o y está variando novamente de 0 a 1. Então, y variando de 0 até 1. Beleza, pessoal? Se a gente substituir aqui, bem, quando y for 1, a gente vai ter 1/4 de quem? De 4 vezes y igual a 1. Então, aqui a gente tem 1/4 mais 1, 5/4. Isso aqui é raiz de 5 sobre 2 vezes y, que é 1. Então, esse primeiro cara aqui, quando y é 1,
vai dar esse camarada, mais o ln desse mesmo cara, do módulo de 2 raízes de 5. Simplificando esse cara aqui, 2 raízes de 5. Quando o y for zero, todo esse cara que está aqui dentro zera. Porque aqui a gente tem y multiplicando. Então, esse primeiro cara vai zerar quando o y é zero. E o nosso argumento aqui também zera. Então, menos ln do módulo de zero. Beleza? Aqui agora, pessoal, espera que eu acho que tem algum problema nessa nossa conta. Deixa eu só conferir aqui. ln do módulo de zero, é isso mesmo. Aqui está, nas minhas contas, pessoal, está falando que esse cara é zero. Eu não entendi ainda o porquê. Ah, tá. Tá. Aqui está errado, pessoal. Desculpa. A gente tem aqui, na verdade, a secante de θ mais tangente de θ. Então, aqui a gente tem secante de θ mais tangente de θ. Mais tangente de θ. Então, aqui embaixo é secante de θ mais tangente de θ. Mais tangente de θ. Então, aqui a gente não tem esse camarada. A gente tem o quê? A gente tem 2 vezes a raiz de... Bem, secante é 2 vezes essa raiz. Então, aqui a gente tem 2 vezes essa raiz mais y. Agora sim. Beleza, pessoal? Desculpa o erro lá do começo. A integral de secante ao cubo de θ é meio vezes secante de θ vezes tangente de θ mais ln de secante mais tangente. Então, aqui é um mais, não é vezes. Então, vamos refazer. Professor, mas ele continua sendo 2y ali, onde o senhor acabou de alterar? Aonde? Aqui? Não, na somatória ali do ln. Você acabou de colocar ali, ó, 2, aí abre parênteses, um quarto. Sim. O y ali, ele é 2y ainda? Ele é 2y porque a tangente de θ é 2y. Ah, tá. Então, eu tenho 2y da tangente e 2y da secante. Como eu estou somando, eu coloquei ele em evidência. Beleza? Então, aqui, pessoal, bem, vamos voltar. Quando y é igual a 1? Quando y é igual a 1, esse primeiro camarada aqui vai dar esse carinha aqui. O segundo camarada, a gente tem 2 vezes, agora vamos lá, a raiz, aqui a gente tem raiz de 5 sobre 2, mais 1. Y é igual a 1. Então, se a gente substituir y igual a 1 aqui, a gente obtém esse cara. Menos, bem, quando y é zero, esse primeiro camarada zero, e nesse segundo cara, a gente vai ter ln do módulo, se y é zero, isso zera, raiz de 1/4 é meio, então aqui a gente tem ln de 1. Beleza? Esse ln de 1 surge quando a gente substitui y igual a zero aqui. Agora sim, pessoal, a gente pode fazer as nossas contas e verificar aqui. A nossa integral, a gente tem 1/4 vezes 2 raízes de 5 mais ln de quem? De raiz de 5 mais 2. E esse ln de 1, ele vai para zero. Então, a gente termina a conta aqui. Esse é o comprimento da curva que a gente está procurando.
essa curva, do ponto 00 até um ponto 11, tem esse comprimento dado feio dessa maneira, mas a gente consegue calcular. Beleza? Alguma dúvida? Alguma certeza, pessoal? Podemos continuar? Está todo mundo calado? Eu imagino que sim. Tranquilo? Camille? A Isabela falou que está tranquilo. Sim, Gabriel, eu vou disponibilizar todas essas anotações depois lá no AVA. Tanto as anotações quanto a gravação da aula. Tá bom? Então, pessoal, para a gente continuar, essa é a primeira aplicação que eu queria falar hoje. E a gente tem uma outra aplicação que vai ser a área de superfícies de revolução. Então, aqui agora, a gente vai falar da área de superfícies de revolução. Tá bom? Bem, primeiro, que raios é uma superfície de revolução? Então, uma superfície de revolução é obtida quando rotacionamos uma curva em torno de uma reta. Curva em torno de uma reta. Então, bem, um exemplo de superfícies desse tipo é essa aqui. Quando a gente rotaciona a curva y igual a f de x em torno do eixo x, então a gente está rotacionando essa curva em rosa em torno do eixo x aqui, a gente vai obter uma superfície, e essa superfície é chamada de superfície de revolução. Tá bom? Então... Professor, desculpa interromper. Eu Pode queria perguntar. saber qual é a diferença dessa superfície de revolução para as primeiras que a gente fez, que o senhor também fez essa rotação, das primeiras aulas. A diferença é a seguinte, Camille. Naquelas primeiras aulas, a gente não estava rotacionando a curva, a gente estava rotacionando uma região. Então, eu tinha aqui uma região embaixo de uma curva, então eu tinha uma curva aqui, y igual a f de x, e eu pegava toda a região embaixo dela. Eu pegava toda essa região aqui e rotacionava toda a região. Então, o que eu ia obter? Eu ia obter um sólido em R3. Quando eu rotaciono essa região, eu vou obter um sólido em R3. E aí a gente calcula o volume desse sólido. A ideia agora é muito parecida. Só que, ao invés de rotacionar toda essa área que está aqui embaixo também, eu vou rodar só a curva. Se eu rodo só a curva, em vez de eu obter um sólido, o que eu vou obter é uma superfície. Entendeu? Entendi, muito obrigada. Por nada. Então, agora, a gente vai calcular a área de superfícies desse tipo. Mas antes, pessoal, como exemplo, e já preparando o terreno para o que vai vir adiante, vamos considerar o cone. Então, exemplo, considere o cone de raio R
e geratriz L. Geratriz L. Então, a gente está considerando esse cara aqui. Como que a gente faz para calcular a área desse cone? Bem, como está ilustrando aqui na figura, a gente pode fazer um corte aqui no cone e abrir ele no plano. Então, cortando o cone, como na figura, e abrindo ele no plano, temos um setor circular. O que é isso? Uma parte do disco. Então, temos um setor circular, ou um setor do disco. Quando a gente corta esse cone aqui e abre ele, o que a gente vai obter é essa superfície, essa região aqui. Então, para calcular a área do cone, a gente precisa calcular somente a área dessa regiãozinha. Beleza? Notem o seguinte. Aqui a gente tem uma parte da circunferência de raio L. Então, a gente tem uma circunferência de raio L, mas a gente não tem toda a circunferência. A gente tem só um setor dela, só um pedaço. A circunferência de raio L possui perímetro igual a 2πr, ou seja, 2πl. Tudo bem? Então, pessoal, a circunferência inteira possui perímetro 2π vezes L. Mas esse nosso setorzinho do disco aqui possui aqui em cima o comprimento de 2πr. Qual é a diferença? Bem, esse cara aqui a gente obtém na circunferência inteira, ou seja, quando o ângulo aqui dentro é de 2π, um ângulo de 360 graus. Esse tamanho aqui a gente obteve com um ângulo de θ. Logo, se a gente faz uma regrinha de 3 básica aqui, a gente vê que o θ tem que ser igual a 2πr sobre L. Tá bom? Então, o comprimento, o perímetro da circunferência inteira é 2πl. L é o raio da circunferência. Porém, o comprimento dessa curva que está aqui no bordo, ela é só 2πr. Por que isso acontece? Porque 2πl, ele vem quando a gente considera a circunferência inteira, e 2πr, ele é o pedaço com ângulo θ. Se a gente faz uma régua de 3, θ é igual a 2πr vezes 2π dividido por 2πl. Então, θ é igual a esse camaradinho aqui. Beleza? Além disso, pessoal, a área do disco de raio L bem, a gente está cansado de saber que a área do disco de raio L é πl ao quadrado. Porém, aqui a gente tem uma pequena parte. Temos uma parte correspondente ao ângulo θ. Assim, se a gente utilizar uma regra de 3 novamente, pessoal, a gente tem que, para um ângulo de 2π, a área vai ser πl ao quadrado. E para um ângulo de θ, qual vai ser a área? Então, aqui, se a gente faz uma regra de 3, a gente tem que a área vai ser igual a
θ vezes πl ao quadrado dividido por 2π. Logo, a área ali é 2π L ao quadrado vezes θ. A área que está marcada em azul aqui, que por sua vez é a área do cone, ela é igual a meio vezes L ao quadrado vezes θ. Mas quem é θ? Θ a gente acabou de calcular. Ele é 2πr sobre L. Então, aqui, a gente troca o θ por 2πr sobre L, e a gente verifica que meio L ao quadrado 2πr sobre L. Então, corto o quadrado com L aqui de baixo, corto o 2 com o meio, e a gente verifica que a área desse setor do disco, que é igual à área do cone, vai ser igual a π vezes R vezes o L que sobrou. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente calculou a área do cone de raio R e geratriz L. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Muita gente já deve ter visto essa fórmula em algum momento da vida, no ensino médio, ou se tiver alguém do curso de matemática, já deve ter visto isso em geometria. Essa fórmula não é muito difícil e, bem, como vocês já devem ter percebido, para calcular a área do cone, eu não utilizei em momento nenhum uma integral. Então, por que cargas d'água isso está aqui? Bem, isso está aqui porque daqui para frente, daqui a pouco, na verdade, a gente vai precisar calcular a área de uma superfície parecida com o cone. Por quê? Porque a nossa ideia é dividir essa superfície que a gente obtém na rotação por superfícies mais simples, que a gente saiba calcular a área. E quem vão ser essas superfícies? Bem, essas superfícies vão ser troncos de cone. Então, para calcular a área, ou melhor, seja S a superfície obtida pela rotação da curva y igual a f de x com f de x maior ou igual a zero e o nosso x variando de A até B em torno do eixo x. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma curva dada por y igual a f de x e vai rodar ela em torno do eixo x. Aqui agora, então, a gente vai pegar essa curva e vai rotacionar ela em torno do eixo x. Isso vai gerar para a gente uma superfície. Como que a gente faz para calcular a área de S? Então, como calcular a área de S? Bem, a gente vai aproximar S de alguma superfície que a gente saiba calcular a área, tá bom? E como que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte maneira. Vamos, novamente, particionar o intervalo AB em N subintervalos de mesmo comprimento. Então, para isso, vamos dividir o intervalo AB em N subintervalos
Bem, até onde eu sei, isso aqui é dividido, é separado. Intervalo de mesmo comprimento. E, novamente, quem é o comprimento desses intervalos? É o nosso delta de x igual a AB menos A sobre N. Então, quando a gente divide o nosso intervalo nesses subintervalos, a gente vai obter uma subdivisão da curva y igual a f de x. Assim, como vimos antes, obtemos uma subdivisão da curva y igual a f de x nos pontos P0 até Pn. Então, pessoal, quando a gente divide o nosso intervalo, a gente está, de certa maneira, dividindo a nossa curva em n pontos. A gente pode agora tomar novamente os segmentos de reta que ligam esses pontos. Então, tome os segmentos de reta que ligam esses pontos. Os pontos. Então, esses segmentos de reta que ligam os pontos, eles aproximam a nossa curva. Assim, se a gente girar a curva em torno do eixo X, a gente vai ter uma superfície, e quando a gente gira os segmentos em torno do eixo X, a gente vai ter uma outra superfície que aproxima a nossa superfície S. Então, quando rotacionamos os segmentos de reta em torno do eixo X, obtemos faixas que aproximam a superfície S. Beleza, pessoal? Então, quando eu giro esses segmentos de reta aqui, o que eu vou obter são algumas faixas que vão aproximar a nossa superfície S. Então, aqui, se eu rotacionei o segmento que liga PI-1 com PI em torno do eixo X, deixa eu tirar um pouco do zoom, o que a gente vai obter é uma faixazinha que aproxima a nossa superfície. Então, quando eu giro esse segmento em torno do eixo X, eu vou obter aqui uma faixa, e essa faixa aproxima a nossa superfície. Então, se a gente quer calcular a área da superfície, basta calcular a área das faixas e somar tudo. Tudo bem? Então, a soma das áreas das faixas é uma aproximação
para a área de S. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo entender qual que é o argumento agora? É extremamente parecido com o que a gente fez antes. A gente vai rodar essa curva em torno do eixo X, obter uma superfície. A gente quer calcular a área dessa superfície. Como que a gente faz? A gente divide a nossa curva em alguns pontos, liga esses pontos por segmentos de reta, logo, a junção desses segmentos vão aproximar a nossa curva. Quando a gente rotaciona cada um desses segmentos, a gente vai obter uma faixa. E essas faixas vão aproximar a nossa superfície. Então, se a gente quer calcular a área de S, basta a gente calcular as áreas das faixas e somar. A gente vai ter, sim, uma aproximação. Beleza? O problema agora é como que a gente calcula a área dessas faixas. Então, como calcular a área das faixas. Bem, na parte de comprimento de curva, calcular o comprimento do segmento era facinho. Mas agora, calcular a área desse trambolho não parece ser algo muito mais simples. Mas a gente vai ver que também não é nada complicado. Por quê? Basta a gente observar o seguinte. Note que cada uma das faixas é um tronco de cone. O que é um tronco de cone? Um tronco de cone é a superfície que a gente obtém quando a gente pega um cone e tira fora uma parte da ponta dele. Então, a gente vai ficar só com a parte aqui de baixo. Um exemplo de tronco de cone é essa superfície aqui. A gente pegou o nosso cone, tirou uma parte do topo e obteve esse tronco. Agora, a gente precisa calcular a área desse camarada. Por quê? Porque essas faixas são superfícies desse tipo. A única diferença é que aqui a nossa superfície está rotacionada. Então, bem, para que essa figura fique igual à nossa superfície, basta a gente girar ela no sentido anti-horário. Beleza? Isso aqui que eu não consigo? Acho que não. Então, esse tronco de cone aqui é esse mesmo, rotacionado, girado, no sentido anti-horário. Então, como calcular a área de um tronco de pirâmide? Então, para calcular, considerem o tronco de pirâmide de raios R1 e R2. R1 é o raio menor, R2 é o raio maior, e geratriz é Como que a gente faz para calcular a área desse cone? Bem, a área desse cone é a área do cone grandão menos a área do cone que eu tirei. Então, a área do tronco de cone é igual à área do cone grande menos a área do cone retirado. Quem é a área do cone grande? Bem, a área do cone é π vezes o raio. Então,
π vezes o raio. Quem é o raio do cone grande? É R2 vezes a geratriz. Quem é a geratriz do cone grande? A geratriz do cone grande é a geratriz do tronco, L, mais a geratriz do conezinho que a gente tirou, L1. Então, a área do cone grande é π vezes R2 vezes L mais L1, menos a área do cone pequeno. Quem é a área do cone pequeno? É π vezes o raio do cone pequeno, que é R1, vezes a geratriz do cone pequeno, que é L1. Beleza? Aqui agora, a gente pode colocar o π em evidência e escrever π que multiplica R2 menos R1 vezes L1 mais R2 vezes L. Então, a área do nosso cone, do nosso tronco, desculpa, é dada por essa expressão aqui. Mas notem o seguinte, no tronco em si, a gente não tem L1, a gente tem L, R2 e R1. Então, como que a gente consegue escrever SL1, que foi uma variável adicionada no final, no meio das contas, para resolver isso aqui apenas em função da geratriz do tronco, que é L, e dos raios R1 e R2. Aqui a gente utiliza semelhança de triângulos. Então, utilizando semelhança de triângulos, temos que, bem, se a gente vai utilizar a semelhança de triângulos aqui, então, a gente considera, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui, ponto B, C, B' e C'. A gente tem que o segmento AB dividido pelo segmento AC, o comprimento desse segmento, dividido pelo comprimento desse segmento, é igual ao comprimento do segmento AB', dividido pelo comprimento do segmento AC'. Semelhança de triângulos, ou teorema de Tales, se você preferir, você vê que esse lado dividido por esse é igual a esse grandão aqui, dividido por esse outro. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, se estiver ficando muito confuso, vocês interrompam que a gente volta, explica de novo, de alguma outra maneira. Beleza? Quem é o comprimento do segmento A? Opa, desculpa, pessoal, o que eu vou utilizar, na verdade, é outra semelhança de triângulos. Na verdade, em vez de eu usar A, B e AC, eu vou usar A, C e B, C. E depois AC', B', C'. Porque eu não conheço esse camarada aqui. Então, aqui, eu vou utilizar, continua valendo, ainda é uma semelhança de triângulos, mas eu vou utilizar outra aqui. Então, aqui eu vou utilizar outra semelhança de triângulos, que é BC, B', C'. Agora sim, qual é o comprimento do segmento BC? Ele é R1 e de AC. De AC é L1. Então, aqui a gente tem R1 dividido por L1. E desse outro lado, a gente tem o comprimento de B', C', que é R2, dividido pelo comprimento de AC'. Só que o comprimento de AC' é L1 mais L. Então, aqui a gente tem R2 dividido por L1 mais L. Multiplica cruzado, pessoal. A gente tem que L1 vezes R2 é igual a R1, L1 mais R1, L. Passa esse cara para lá e a gente vê que
R1, L é igual a L1 vezes R2 menos R1. Agora, a gente pega essa igualdade e volta aqui em cima. Então, esse camarada que está aqui, agora a gente sabe que ele vale R1 vezes L. Pela semelhança de triângulos, aquele camarada vale R1 vezes L. Portanto, a área do tronco do cone é igual a π vezes R2 menos R1 vezes L1. Isso a gente acabou de ver que é R1 vezes L, mais R2 vezes L. Então, aqui a gente tem π, que multiplica R1 mais R2 vezes L. Tudo bem? Tudo certo? Então, a gente agora sabe calcular a área do tronco, sabendo os raios e a geratriz. Bem, se a gente sabe calcular a área de um tronco de cone, e a gente sabe que quando rotacionamos o segmento PI menos 1 até PI, a gente obtém um tronco de cone, a gente sabe agora calcular a área dessa faixa. Então, a área de cada uma das faixas. Então, a área da faixa obtida quando rotacionamos o segmento PI menos 1, PI em torno do eixo X, bem, a área da faixa, aqui eu vou denotar por AI, e ela é igual a π vezes R1. R1 é o raio menor. Nesse nosso caso, quem é o raio menor? Bem, vamos tirar um pouco aqui do zoom. O raio menor é esse carinha aqui, ou seja, é a distância do eixo X até o ponto PI menos 1. Então, o raio menor é a distância do eixo X até o ponto PI menos 1. Mas quem é o ponto PI menos 1? O ponto PI menos 1, ele é XI, F de XI. Logo, a distância do eixo X até esse ponto é F de XI. E assim, XI menos 1, desculpa. E assim, a gente tem que o raio menor é F de XI menos 1. E o raio maior, da mesma forma, é F de XI. Vezes quem? Vezes a geratriz. Então, volta aqui na nossa figura. O raio menor está aqui, é a distância do eixo X até esse ponto. O raio maior é a distância do eixo X até esse outro ponto aqui. Então, a gente tem que PI é o ponto XI, YI, mais YI, ele é F de XI. Então, aqui a gente tem o ponto XI, F de XI. E a distância desse ponto até o eixo X é justamente F de XI. Então, o raio maior é F de XI. Agora, a gente precisa calcular a geratriz. Mas a geratriz é justamente o comprimento desse segmentozinho aqui. Então, a geratriz, que é o L, ele é exatamente igual ao comprimento do segmento PI menos 1, PI. Beleza? Então,
Então, a área vai ser igual a π vezes f de xi menos 1 mais f de xi. Quem é o comprimento desse segmento? Esse comprimento aqui, a gente já calculou na primeira parte da aula de hoje. Ele é 1 mais f' de xi estrela ao quadrado vezes delta x. Tá bom, pessoal? Então, logo, o que a gente tem? Logo, a área A da superfície S é aproximadamente a área, a soma das áreas das faixas. Ou seja, a área da nossa superfície é aproximadamente o somatório das áreas das faixas. Mas quem são as áreas das faixas? As áreas das faixas são dadas por essa expressão aqui. Então, a área da nossa superfície vai ser aproximadamente o somatório com i variando de 1 até n de π vezes f de xi mais f de xi menos 1 vezes a raiz de 1 mais f' de xi estrela ao quadrado vezes o delta x. Beleza? Agora aqui, pessoal, a ideia é a mesma. Quanto menor forem esses intervalinhos que a gente está dividindo, quanto menor forem os intervalinhos, ou seja, quanto maior a quantidade de pontos, melhor é a aproximação. Então, quanto maior for o n, melhor será a aproximação. Quanto maior for o n, melhor será a aproximação. Então, o que a gente obtém, pessoal? A gente obtém que a área A é o limite, quando n vai para infinito, do somatório de i igual a 1 até n de quem? De π vezes f de xi mais f de xi menos 1 vezes a raiz de 1 mais f' de xi estrela ao quadrado delta x. Esse aqui agora, pessoal, é quase a definição de integral. Por que que não é exatamente a definição de integral? Porque aqui a gente tem xi, aqui a gente tem xi menos 1, e aqui a gente tem xi estrela. Então, para isso ser a definição de integral, a gente precisava, nesses três lugares, ter o mesmo ponto. Ou todos serem xi, ou todos xi menos 1, ou todos xi estrela. Então, como a gente faz para contornar isso? A gente observa o seguinte. Note que quando o n vai para o infinito, a gente tem que o delta x vai para zero. Então, quando a gente aumenta o n, o nosso delta x vai para zero. Ou seja,
O que significa dizer que o ΔX vai para zero? Significa dizer que o xi vai para xi a menos 1. Então, quando n cresce, o nosso xi converge para xi a menos 1. E o nosso xi estrela, que está dentro do intervalo xi menos 1 xi, também tem que convergir para xi menos 1. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Bem, a gente tem o nosso intervalo xi menos 1 xi. Esse intervalo, ele tem comprimento ΔX. Quando n vai para infinito, o ΔX vai para zero. O que significa? Significa que esses dois pontos estão se aproximando. Ou seja, significa que o xi está convergindo para o xi menos 1. Mas e o xi estrela? Bem, o xi estrela, ele é um ponto aqui dentro. Então, o xi estrela é um ponto aqui dentro. Se o xi está se aproximando do xi menos 1, então o xi estrela também tem que se aproximar de xi a menos 1. Por isso, pessoal, como esses caras estão todos convergindo para o mesmo ponto, podemos considerar xi igual a xi menos 1 igual a xi estrela no limite. Porque todos esses pontos, esses três pontos, estão indo para o mesmo lugar quando n vai para o infinito. Ou seja, a nossa área A, que é o limite, quando n vai para o infinito, do somatório de i, variando de 1 até n, de π vezes f de xi, mas se xi está convergindo para o mesmo lugar que xi estrela, então aqui eu posso considerar o xi estrela, mais f de xi menos 1. Só que xi menos 1 também está indo para o mesmo lugar que xi estrela. Então eu troco aqui também. Vezes a raiz de 1 mais f' de xi estrela ao quadrado ΔX. E agora sim, a gente está utilizando xi estrela, xi estrela, xi estrela, e esse cara vai dar para a gente a integral de A até B de quem? De π vezes. Aqui dentro eu tenho 2f de xi estrela. Então, eu tenho 2f de x raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. A área da superfície, então, pessoal, é dada por essa fórmula aqui. Tá bom? Vocês estão extremamente calados. Então, de duas, uma. Ou está todo mundo entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada. Eu espero realmente que seja a primeira opção. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Mais ou menos, professor. Mais ou menos? Então, eu acho que é o segundo caso, então. Jennifer falou que está tudo bem. Mas está tranquilo. Tá? Eu acho, pessoal, que assim, é muita coisa, é muita conta que eu estou fazendo. Então, vocês precisam pegar e ler com calma, ver com calma os detalhes. Aqui, por exemplo, não tem como vocês voltarem se vocês não entenderem. Então, eu vou disponibilizar esse documento lá no AVA. Professor... Oi, pode falar, Camila, pode falar. O senhor está abrindo as contas e você está diminuindo ela, no caso, né? E aí o senhor fez o FXI, encontrando ele ali na linha, como ele está no mesmo ponto entre XI menos 1 e XI, aí você substituiu e fez uma integral disso. É isso que aconteceu? Exatamente. O que eu tinha, Camila? Antes aqui, eu tinha três caras, eu tinha 3 pontos. Eu tinha o XI menos 1 e o xi estrela. Só que o que acontece? Quando o meu n vai para o infinito, esses pontos vão todos para o mesmo lugar, porque o intervalinho aqui está indo para zero. Mas se esses pontos estão indo todos para o mesmo lugar, então, no limite, eu posso considerar que eles são iguais.
Então, por isso que aqui no limite, eu troquei todos eles por x em estrela. Porque quando eu tomo n muito grande, o meu intervalo, que antes tinha um certo tamanho, vai diminuindo. Então, todos os pontos estão indo para o mesmo lugar. Então, eu substituí, troquei tudo por x em estrela, e agora sim, se é tudo x em estrela, então eu posso voltar para a integral. Ficou claro? Entendi. Beleza? Ficou Entendeu? claro. Pessoal, o raciocínio é esse. Para quem ainda não entendeu com detalhes, eu recomendo que peguem, leiam um pouco e, bem, como tudo nessa matéria, desde o começo do curso que eu estou falando, a gente aprende fazendo exercícios. A aula já está acabando, eu não vou fazer um exercício aqui agora, porque não vou fazer um exemplo, porque demoraria um bocado, mas eu vou deixar como exercício e na aula de sexta-feira, se alguém não conseguir fazer, a gente começa a aula fazendo, resolvendo esse exercício, tá bom? Então, aqui, o nosso objetivo nesse exercício é calcule a área da superfície S obtida quando rotacionamos a curva y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado em torno do eixo x com o nosso x variando de -1 até 1. Tá bom, pessoal? Então, aqui nesse exemplo, a gente vai rodar essa curva em torno do eixo x com o nosso x variando de -1 a 1. Como que eu resolvo esse exercício, professor? Bem, nesse caso, a nossa função f, ela é raiz de 4 menos x ao quadrado. O que vocês precisam fazer? Vocês derivam a função, substituem aqui na integral e calculam a integral. O nosso a é -1, o nosso b é 1. Então, o trabalho de vocês vai ser calcular uma integral. Tudo certo? Beleza? Beleza. Então tá bom, pessoal. Eu estou deixando esse exercício. Na próxima aula, eu começo por esse assunto. Tem mais algumas observações que eu quero fazer a respeito desse cálculo de áreas. Tá bom? E, caso alguém de vocês tenha alguma dificuldade para resolver esse exercício, eu faço ele na aula de sexta-feira. Beleza?